Oi, Rê. Oi, pai. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fábio. Boa noite, quem tá chegando. Oi, Rê. Tudo Oi, bem? Rô. Que coisa boa te ver, né? Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. Eu que te agradeço por estar aqui. Ai, tão Bom, bom, para quem tá Rô. chegando, né, de paraquedas, vamos falar de novo o tema da nossa live, como que o autoconhecimento direciona as nossas decisões. E isso dá muito pano Escolhas. pra manga, né, Rê? Se apresenta, por favor. Ai, já vi que tem várias pessoas queridas aqui, né, Rô? Eu sou psicóloga Uhum. clínica, né, há mais de 10 anos. Eu atuo com a terapia cognitiva comportamental e hoje com mais ênfase, né, na terapia do esquema, que na verdade é um Uhum. avanço, né, das terapias cognitivas. E eu trabalho com criança também, né, Rô? Trabalho, mas meu público hoje é mais adulto, mulheres jovens também. Uhum. E adoro o que eu faço, né, Rô? Assim, é algo Sim, eu muito percebo, valorizado. né? Trabalha loucamente, né? Agenda com fila de espera. Ai, graças a Deus, Rô. A gente vai. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Quando a gente trabalha com algo que faz sentido para nós, né? Que tenha um valor, né, Rô? As coisas acabam se encaixando e a gente tem mais energia, né? Claro que sempre cuidando para a gente não se privar, né? De autocuidado, Cara, né? Mas eu a gente adoro, Rô, mergulha de adoro. cabeça, né? Adoro, Rô. Me cuido Que também, bom. né? Tenho Você fala de terapeuta. Pelotas, deixa eu te localizar no mundo, né? A Renata de Tá, Pelotas. A gente se conheceu na turma de mentoria, né, Rê? Que ela exato. participou da minha última turma de mentoria e foi um encontro muito feliz. Rê, Muito quando você feliz. me disse que que oferece terapia do esquema, eu, na hora, falei, nossa, o que que é isso? Você pode explicar pra gente o que que é a terapia do esquema, que eu acho que tem gente que ainda não conhece. Claro. A terapia do esquema, né, ela trabalha muito numa necessidade básica lá da infância, né? Uma terapia que a premissa dela é trabalhar com as necessidades básicas que faltaram na infância e que a gente vem reproduzindo na vida adulta, porque a gente conseguiu se adaptar na infância com o que cada um tinha, né? E essa Uhum, adaptação foi para uma sobrevivência. Só que a gente traz, né, muita disfuncionalidade lá do passado. Então, o que que acontece? A terapia a gente vai construindo necessidades hoje na vida adulta e é para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, basicamente, Rô, é quando teve essa necessidade que não foi suprida, e são várias necessidades, dependendo do caso, né? Aí a gente uhum, junta com o temperamento, que é a biologia, né? E vai aparecendo todas essas necessidades e a pessoa não consegue ter uma qualidade de vida muitas vezes, né? Então a pessoa fica num ciclo sim. vicioso e numa disfuncionalidade. Então a terapia do esquema ela é uma abordagem integrativa que vem tem outras escolas junto, né? Então assim eu sou Uhum. apaixonada, né? Rô? Hoje assim Ah, a é minha lindo o seu área. trabalho. Eu frequento a psicanálise, frequentei durante muitos anos. E muito disso, de resgatar ali as nossas questões mais da infância mesmo, né? Que a gente vai repercutindo como uma forma de defesa e que nos limita, que nos paralisa, cria muitas crenças limitantes. E isso Exato, é autoconhecimento, né? Você exato. identificar o seu gap, onde que tá, porque a gente vai vivendo no piloto automático e muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro, não consegue. Se você não identifica um problema, não tem como você resolver. O primeiro Exato. ponto é de identificar, né? Exato, Rui, tu sabe assim que a gente busca, né? O que a gente vê? A gente quer uma vida feliz, né? Eu preciso ser feliz, é importante para mim ser feliz. E a gente vê muitas pessoas, tá, eu tô vivendo aquilo mais do que o exterior me pede, né? Para mim Uhum, contemplar aquilo que o exterior me pede. E na verdade a gente acaba vivendo muitas vezes por crenças, por medo das limitações fora do que eu preciso, do que eu necessito viver. Porque aí entra o que também, né, Rô? O julgamento dos outros, o medo de eu ser eu mesma. Então é muito complicado, Rô, é muito complicado mesmo. Então esse uhum, autoconhecimento ele é imprescindível. E muitas pessoas, a gente sabe, hoje está até um pouco melhor.
as pessoas, tipo, tem uma ideia, né? Até vou trazer algo bem interessante, assim, sobre a confiança. Uma ideia de que eu sou forte, eu não me preocupo com bobagem, que são os sentimentos, né? Eu não choro. E eu sempre gosto de trazer que a gente tem a palavra confiança, né? E a pessoa que tem a confiança em si, ela não precisa utilizar essas armas, porque são armas que vão contra nós, porque a confiança vem da palavra, né? Hum. E a gente vem da palavra fidelidade e fé. E o que que significa isso? É eu ter fé em mim mesma. Eu consegui ter fé em mim. Então, quando eu tenho fé em mim, eu consigo vir para uma ação mais valorizada. Eu consigo Uhum. pegar da minha mão e dizer: olha, tu não gosta de estar aqui, mas faz sentido para ti, né? Eu tenho fé em ti, eu consigo enxergar que tu é capaz. Então, muito pelo contrário, as pessoas acham bom, eu sou forte, eu sou confiante, eu não expresso, eu não vou me experimentar. E justamente a pessoa vai trazendo essas defesas porque não tem confiança em si, não tem confiança no seu processo. Isso vem muito da infância, né, Rô? E Claro. eu gosto muito dessa palavra confiança porque muitas pessoas têm, né, essa ideia, né, Rô, que a gente vê Sim. muita inflexibilidade. Eu não sinto, eu não penso sobre, então tá tudo bem. E claro que Não não. tá. A gente sabe que vai ficar reverberando ali, né, Rô? É Então, o famoso confiança. tapar o sol com a peneira, né? É Exatamente. o É famoso muito tapar o sol com a sofrido. peneira. E isso, e o tema da nossa live é esse, né? Como que isso impacta nas decisões diárias? Nas mínimas decisões que repercutem na construção da minha realidade. E tá lá atrás o início desse processo, né? Eu falo, eu Uhum. sempre dou o meu exemplo, porque quando a gente fala de maneira analítica, fica mais difícil das pessoas perceberem, né? A gente Uhum. contando uma história, você se identifica, poderia se identificar mais. O meu caso, eu perdi a mãe com 6 anos. A tua história, Rô, pra tua E aí história. isso gerou um vácuo em mim. Uhum. Porque eu ficar órfã com 6 anos da mãe, né? Que é aquele amor incondicional, que é quem tá ali o tempo inteiro. E aí ficou um vazio e eu me julguei errada. Eu via na escola que tinha muitas crianças com pais separados, mas sem mãe não. Sem mãe não tinha. E aí eu já me sentia diferente, me sentia menos, me sentia inferior. E cresci com esse sentimento. Então ele ficou muito tempo ali dentro sendo reforçado por situações. Na escola, quando chegava o Dia das Mães, eu era a única sem. Quando chegava para levar a adolescência, né, na festinha, as meninas chegavam com a mãe, eu chegava sempre no carro com uma amiga. A mãe da amiga me levava junto. Então eu estava sempre numa falta, numa falta. E aquilo Vazio, parecia que né, era Rô? eu que faltava, né? Chegou na idade adulta, eu era insegura para tudo. Para pleitear uma posição, para defender uma ideia, para me posicionar num relacionamento. Eu sempre era. Eu estava sempre deixando a desejar primeiramente para mim mesma. E aí eu, com 15 anos, falei, eu vou procurar vou procurar ajuda. E aí eu peguei o caderninho da Golden Cross e fiz assim, ó. Era Golden Cross, né? O plano de saúde. Peguei Me a primeira lembro. psicóloga que tinha ali e marquei. A primeira. E é normal que você ligue para um consultório e caia na caixa de mensagens. E ela atendeu. Nunca mais ela atendeu. Todas as vezes que eu liguei, caía na caixa de mensagens e ela me retornava na sequência, porque ela estava atendendo. Essa foi a única vez que ela me atendeu, porque era para ser, né? E comecei aí, foi o processo de autodescoberta. Por que que eu sentia isso? Quando eu desmascarei o sentimento, quando eu trouxe ele pro racional, olhei pra cara dele, porque dói, né? Muito, Abrir a gaveta dói. Por isso que a muito. gente não abre. Dói demais. Abri, olhei e falei, gente, não faz sentido isso não. Por que que eu vou ser menos? Tem tanta órfã aí, todas são menos? Não faz sentido isso? Calma aí. Aí eu desconstruí. Fui desconstruindo aos poucos, porque não é um passe de mágica. É Aí difícil. na desconstrução, eu fui mudando o meu comportamento, as minhas decisões. No momento de recuar, eu me posicionei. No momento de dizer não, eu comecei a dizer sim. Porque eu comecei a confiar em mim. A perceber que essa falta
não me invalidava em nenhum aspecto. Pelo contrário, me fortaleceu em outros aspectos. Exato, perfeito. E todo mundo vai ter uma falta. Todos Não nós existe temos, quem não tenha. todos nós temos. Todos nós Verdade, temos, todos nós. né? E é Exato. isso que você encontra no consultório. Ai, assim, Rô, tu sabe que tem pessoas muito queridas aqui, né? Tu sabe, Uhum, assim, ó, que eu encontro pessoas incríveis, Rô. Pessoas incríveis, né? Porque a minha profissão, assim, tu entra na história de vida de uma pessoa. E é algo, assim, que ela tem mais importante, né? E ela vai, sim. a terapia do esquema trabalha muito no vínculo terapêutico. E esse vínculo, para dar certo, ele tem que ser um vínculo seguro, um vínculo genuíno. Então, tu tá ali como profissional, mas também tem a tua parte, né? A gente tá ali como Uhum, todo também. Por isso que é tão importante. Eu faço terapia semanalmente, eu não vivo sem a minha terapeuta, né? Assim, é muito boa uhum, as nossas sessões, porque a gente coloca coisas nossas também, né? As nossas, sim. para que as nossas faltas não venham, né, dentro da terapia, do processo terapêutico com o cliente, a gente precisa também estar super autorregulada e consciente, né, Rô, daquilo que faltou na nossa vida, porque é um perigo, porque na relação terapêutica não pode acontecer, né, da gente se perder e misturar. Então é um processo Claro. genuíno, mas é um processo que a gente é uma parte assim da terapia que a gente tem que ter muita ética, muita consciência, porque é uma profissão linda, assim, eu sou apaixonada, como tu sabe, né, Rô? Mas a Uhum, gente tem que ter muita consciência sobre isso, porque a gente está lidando com a vida de uma pessoa, né? E todo sofrimento, né? É um sim. sofrimento real, independente do tamanho, é real. É E real. muito respeito, né? Então, assim, Sim. eu encontro pessoas, histórias de vidas, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua dificuldade. E a gente vê também muitas pessoas crescendo, muitas pessoas sendo mais compassivas consigo mesmo, porque a gente aprende a Uhum, não gostar de nós, a gente aprende, né, Rô, a ver uhum, de repente uma crítica, a gente aprende essa visão de mundo, essa visão que nós temos de nós mesmas, né? Então, sim. Mas, claro que a sua profissão deixa isso muito latente. Mas eu exato, acredito que toda profissão exige uma boa dose de inteligência emocional e autoconhecimento. totalmente. Porque todo mundo está lidando o tempo inteiro com pessoas. Pessoas lidam com pessoas, Exato. nós vivemos em sociedade. E eu preciso conhecer as minhas limitações, eu preciso conhecer onde que pega, onde que meu calo dói, para que isso não tenha impacto no meu relacionamento, no meu desempenho, na minha produtividade. Porque eu estou o tempo inteiro relacionando com o outro. Eu sinto isso muito, sempre senti na minha carreira como jornalista, porque eu estava o tempo inteiro, Uhum. cada dia eu entrava num universo diferente, você também, de outra forma. Mas para Com fazer uma certeza. reportagem, eu entrava na casa de uma pessoa, eu conhecia a intimidade dela, eu abria a geladeira dela, sabe? Uhum. Então era muito íntimo e eu precisava pedir licença, não, mesmo que não é aquele, ai, dá licença, não é esse licença. Exato. É um toque, é um abraço carinhoso, é um acolhimento nas palavras, no jeito de Uhum. dizer, na postura. Exato. Então, eu tive que ter isso para conseguir extrair uma entrevista todo dia, todo dia. E hoje eu percebo também que quando eu começo uma consultoria, a presencial principalmente, que eu vou no quarto da pessoa, eu faço um detox do guarda-roupa, a gente faz a montagem de looks, é muito íntimo. Eu vejo o cheiro daquela casa. E aí eu Exato. descubro que aquela mulher não se permite usar determinada roupa, determinada cor, não é porque ela não gosta. É porque o buraco é bem mais embaixo. É porque Exato. teve uma questão lá atrás que impactou e ela gravou isso de uma forma que repercutiu na premissa de que ela não pode exibir tal parte do corpo, tá? Então, aí eu falo, meu Deus, aí eu tenho que, sabe, me munir desse autoconhecimento que eu tive que ter para mim, para tentar encontrar ali um espacinho para ir, pra falar, não, você pode, você deve, você tem que tentar, vamos se olha no espelho. É muito delicado, é muito sério, é muito valioso. É.
Porque, Rô, assim, ó, perfeito, porque tu sabe, tocou num ponto muito importante, porque a gente muitas vezes tem um desejo, né? A gente tem um desejo muito intrínseco, uma vontade que de repente assim tá há muitos anos numa mulher assim com um pouco mais de idade, vamos colocar 50 e poucos anos, Uhum. aquele desejo, mas ela não tem coragem de É, colocar, né? Ela é. não tem coragem de se colocar. Então fica só aquilo, eu tenho desejo, mas eu não me direciono para esse desejo. Então aí vem o que vem, vai gerando o sofrimento, vai gerando Uhum. sofrimento e a pessoa não consegue. Então O a gente vai bloqueio, lá, né? exatamente, a pessoa não consegue porque é só. Então quando a gente tem várias situações, né, Rô? Porque uma vida valorizada é uma vida que faz sentido, né? Eu falo muito assim de vida valorizada, é o que faz sentido. E o Uhum. que que a gente vê muito? Pessoas que estão existindo, pessoas que estão vivendo, mas vivendo longe daquilo que eu necessito. E aí vem toda a frustração. Então vem aquela pessoa que de repente tem raiva dos outros, aquela pessoa que sente uma angústia, e a gente não está falando de um transtorno propriamente dito, mas algo Uhum. assim que não tá legal. Nós temos problemas para resolver no nosso dia a dia, mas quando a gente vê, sabe aquela pessoa que tu olha e tu diz assim, essa pessoa, ela tá totalmente desconectada com o que ela precisa. E não Uhum. significa assim, eu preciso, eu vou ter na hora, numa exigência. Não, mas é a gente trabalhar com a gente mesmo. Por que que eu tô fazendo essa escolha aqui? Né? Porque nas escolhas também, Rô, o que que a gente tem? A gente vai perder nas escolhas e nas nossas decisões. A gente vai perder, com certeza, Uhum. mas a gente Toda também vai escolha é uma ganhar. abdicação Exato, de né? outra coisa. Exato, Rô, só que muitas dessas escolhas, elas não são ali escolhas valorizadas, o que é importante para mim, porque tem muita coisa, aí vem lá no outro, o que que o outro Uhum. vai pensar, o outro vai me criticar, aí vem uma busca de aprovação, um amor condicional. Ele não vai ficar mais comigo, ele vai me criticar, as Medo da minhas amigas vão rejeição. dizer aí tem o quê? Pode ter o Uhum. medo ali do abandono, de uma rejeição, de não ser aceita. Então, uma coisinha tão pequenininha que às vezes a gente escuta assim, poxa, eu falei para minha amiga, faz isso. É tão simples, não é tão simples, né? Porque a gente tem Uhum. todo um processo ali embaixo, o que é muito fácil para mim, para Roberta pode ser muito difícil e vice-versa, porque a gente tem uma história. Então, assim, ó, é muito triste, né? Eu falo para algumas clientes minhas, né? Que a gente chega lá nos 60 anos, que já é uma idade que a gente já passou, já, né? Da fase adulta mais madura, né? Não tá mais na juventude. Então, tipo, Uhum. poxa, eu poderia ter feito, né? Eu poderia. E isso não tem como a gente voltar. Então, a gente tá aberto para essas experiências, né? Porque a gente pensa também assim, tá, mas e se acontecer algo ruim? Se eu fizer isso, né? E se a minha decisão for errada, e se não for a decisão certa? Né, Rô? Na verdade, quando a gente fala em experiência, a gente está falando também em aprendizagem, porque não tem como a gente conseguir criar alguma coisa, a gente conseguir melhorar em alguma coisa se a gente não se experienciar. Porque E assim, não tá, mas e se errar. o pior... Exato, Rô, mas se o pior acontecer, o pior, né, vai acontecer mesmo Uhum. que tu não tente, porque a nossa vida, ela é natural da nossa vida, da natureza humana, a gente vai perder. E quando a gente perder, as emoções desagradáveis vão vir à tona. A gente vai perder pessoas que a gente ama. A gente vai Uhum. ser demitido de emprego. A gente vai terminar com o namorado, vão terminar com a gente. E isso é inerente à vida. Então, essas pessoas assim que não têm essa confiança que eu falei lá da palavrinha, são pessoas muito mais medrosas, são pessoas que vão querer controlar e na verdade vão ficar com muita raiva de si, porque no momento que eu não controlo, eu vou ficando com raiva de mim, né? Eu vou vendo que esse é um problema meu, porque como é que eu não tô conseguindo fazer isso? Então é um espiral E assim é que a gente impossível prefere. Não controlar. tem É como, impossível. Rô, não tem A gente não como. controla nada. A gente não controla nada, Nada, né? né? Então, quando você se liberta desse peso, tudo fica mais leve. A vida fica mais leve. Quando a gente percebe que isso tudo que eu tô te dizendo é processo de autoconhecimento, é busca de si, né?
Então, quando você percebe que esse medo da rejeição, tá, eu tenho medo da rejeição, mas as pessoas são obrigadas a gostar de mim, todo mundo é obrigado a gostar de mim. Eu não gosto de todo mundo. É normal a gente não se identificar com algumas pessoas. E tá tudo certo, a vida segue. Não é por causa disso que eu vou desejar mal. Não, simplesmente é uma questão de identificação. E tem gente que não vai se identificar comigo e tá tudo bem. Primeiro ponto. Segundo, a necessidade latente de aprovação o tempo inteiro, isso é impossível também, porque as pessoas são diferentes. Então, é natural que eu não vou ser aprovada o tempo inteiro, né? Eu sempre falo isso nas mentorias, e para mim isso faz sentido, depende da crença de cada um, mas quando eu me firmo na crença, assim, eu sou cristã e eu parto do pressuposto que o controle de tudo para mim está nas mãos de Deus, então isso para mim fica tudo muito mais leve. Por mais que eu tenha um problema impactante, em alguma instância aquilo vai me trazer um aprendizado. Em alguma instância eu sei que aquilo ali era necessário para mim e que tem alguém cuidando de mim ali em cima, sabe? E aí fica tudo mais leve. E eu não tenho que agradar ninguém, assim. Claro que eu me preocupo com a minha imagem, eu me preocupo com traçar estratégias de acordo com a minha essência para atingir meus objetivos, mas tudo dentro dos meus valores que estão firmados na minha fé. Ah, exato. Quando você tem um suporte, quando você tem uma base sólida, quando o seu senso de identidade está firmado em algo muito sólido, Exato. isso vem do autoconhecimento. Fica tudo mais... As coisas fluem. As coisas começam a fluir. Porque a gente para de reter. A gente para de tentar controlar. Porque a gente não controla. A tentativa de controle só gera mais sofrimento. Exato. Mas eu tenho que estar disposta a fazer esse movimento de olhar para dentro. De perceber por que eu estou me sentindo assim. Qual é a razão desse sentimento? Aí você vai ter que ir lá atrás, né? Às vezes você escutou alguma coisa em algum momento quando você tinha 5 anos que gerou algo que está repercutindo agora. Porque é o que eu escuto nas... Tá, mas por que você não pode usar uma pantacor? Vamos lá. Por quê? Exato. Eu tenho que sentar, eu tenho que colocar um espelho na nossa frente. Por quê? Parece que a consultoria de imagem é uma coisa externa, né? Vaidade. Muito superficial. E Não muito é só profundo, isso, né, muito Rô? profundo. Ah, porque quando eu tinha 16 anos, me falaram isso aqui, porque eu era gordinha, porque não sei o que, papapá, papapá, papapá. Aí você tem que ir desconstruindo, desconstruindo. E quando a pessoa se olha fazendo ou usando aquilo que ela se negou durante muito tempo, ela começa a dar gargalhada. Parece que ela se libertou de uma prisão que estava com 7 cadeados. É muito emocionante, né? E você deve sentir isso também demais. Ai, muito assim, Rô, tu sabe que total sentido, porque o que que acontece também na psicoterapia, né? A gente tem uma família, né? A gente convive com pessoas, né? A gente veio de um lugar e a família é algo muito imaculado, né? Família. E a gente vai, de fato, a gente vai lá nas origens, né, Rô? E quando a pessoa começa a se dar conta que, tipo, tá, mas será que a minha mãe fez isso mesmo? Será que faz sentido, mas é minha mãe? Será que o meu pai? E é doído, né? E tem tantas É, pessoas que, tipo, mas como assim, né? Isso não é possível. E é possível, né? Às vezes nem com intenção, às vezes com intenção, a gente tem que falar a uhum. verdade, mas às vezes com intenção, mas às vezes sem intenção. Então, dentro desse sistema familiar, vai se gerando muitas feridas e a gente vem carregando isso. Então, algumas pessoas que estavam assim, muito desconectadas ou muito emaranhadas com a família, começa a se deslocar e começa a olhar com uma outra perspectiva. Tá, é minha mãe, eu te amo, é meu pai, eu te amo, mas quem São sou seres eu? humanos falhos, Exato? assim Quem como sou eu eu. aqui dentro? Exato. Quem sou eu, né? Como é que essa pessoa tá fazendo eu me sentir? E a gente Uhum. precisa, e na terapia do esquema a gente passa por isso, né? Claro, dentro a gente vai vendo a tolerância da pessoa, mas a gente vai passar por isso porque
tá dentro da família, mas eu sou uma pessoa, eu tenho desejos, eu tenho inclinações, eu tenho valores. Aí a gente Uhum. começa a ver os valores de repente dessa pessoa foram entendidos como um valor condicional, aí já é um grande problema, porque a gente vem arrastando isso. A gente vem Uhum. arrastando e a gente vai muitas vezes querendo, porque a gente precisa ser reconhecido, a gente quer É. pertencer aos lugares, é uma necessidade que a gente tem. Uhum. Quem é que não gosta de receber um elogio? Poxa, como tu é boa profissional, como tu tá bonita É. hoje, A como a gente tua quer ser escrita. aceito. Exato! Né? E a gente começa ali sendo aceito na família, pelo olhar da mãe, como Isso. é que a mãe me olha, como é que o pai me olha. Né? Então, por isso que isso é muito forte na nossa sociedade. E a gente vai olhando assim essa visão familiar, a gente tem que ver e colocar cada um no seu lugar, porque a gente tem também famílias que ultrapassam os limites. Ultrapassam os limites e isso tem que ser falado, né? A família Uhum. não, a família sim, mas tem essa coisa de imaculada. A gente tem famílias e famílias, a gente tem pessoas que vivem uma realidade, pessoas que vivem outras, e é a realidade. A gente não tem que colocar purpurina. Não, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão se Uhum. machucando, e essa é a realidade. Não adianta a gente, é pai, é mãe, é pai, é mãe, mas tem defeitos, é filho e também tem defeitos, né? Então é um complexo muito importante. E às vezes É, tem eu, uma eu, eu acho romantização. importantíssimo fazer esse movimento de olhar, reconhecer Uhum. e perdoar. Porque se a gente não perdoar, quem carrega a amargura somos nós. O maior mal da falta do perdão é para nós. Porque eu Exatamente. tentar se colocar no lugar do outro, é, sei lá se aquela pai, aquela mãe também teve uma origem muito difícil, vai ver que teve um pai e uma mãe pior ainda, era uma tentativa de se defender, mil razões cada um vai ter. Perdoa, segue em frente, reconhece. Perceba que aquela vivência repercute nas suas decisões de hoje. Pode ter influenciado de forma definitiva na escolha da sua profissão. Ah, eu vou ser médico porque meu pai sempre quis um filho médico. E é assim que eu vou agradar. É assim que eu É vou ser aceito em horrível. casa. Aí eu vou ser médico. Aí tá lá, labutando pra ser médico, mas tá infeliz. Ah, eu vou casar com fulano, porque é o fulano que vai ser aceito na minha casa. A minha mãe vai ficar muito orgulhosa de mim se eu casar com fulano. E tem que ser desse jeito, desse. Aí vai lá e casa com fulano, mas tem um relacionamento depois que não é tão satisfatório. Então, assim, como que. Eu tô falando de decisões muito, muito fortes, né? Que definem o rumo de uma vida. Mas as pequenas decisões do dia a dia, pequenas decisões do dia a dia, de ir para uma academia, de se cuidar, de fazer uma terapia, tudo isso, de tomar ou não o seu café, se você for olhar, tá muito enraizado. Eu nunca fui do café. Nunca fui do café. E sou mineira. Nunca fui do café. Difícil, hein, Rô? É. E aí casei e meu marido adora café. E eu fui ver, gente, olha só. E aí eu fui ver a história do café lá em casa, sabe? Tinha, tava emaranhado ali. E eu fui Uhum. compreender, entendi e passei a tomar café tranquilamente, porque eu desvinculei, sabe? Eu compreendi, eu olhei. Então, cada um vai ter ali a sua história, as suas questões, mas o mais importante é a gente se munir de coragem. Coragem para olhar de frente, desmascarar e que não existe bicho de sete cabeças. Quando você está munido de uma força pessoal, de ajuda profissional, né? Tá Exato, difícil, pede ajuda. Pede ajuda. A gente não é obrigado a fazer nada sozinho, né? exato. Rô, eu te interrompi, Rô? Não, de Eu jeito não nenhum. achei que tu ia continuar. Tu Uh-uh. sabe que tu falando isso eu me lembrei, assim, acho que é bem importante, né? Uma fase da minha vida, eu trabalhei num lugar, né? E Rô, eu tava tão infeliz naquele lugar, né? E eu tinha que, né, trabalho burocrático assim, e eu pensava, dizia, meu Deus, eu já entendia, né, sobre valores e tudo, dizia, meu Deus, como eu tô infeliz, e eu não conseguia, eu não rendia, porque eu não conseguia
Tu falando em coragem, eu me lembrei, eu não conseguia colocar o meu melhor porque estava totalmente desnivelado com o meu, com aquilo que fazia sentido, nem com um propósito, com o que fazia sentido. E o que que aconteceu? Eu fui demitida, né? Hum, E ali, Rô, quando eu fui demitida, abriu uma porta, e não portas assim externas dentro de mim. E eu digo assim, meu Deus, foi ali que eu comecei a alavancar na minha vida uhum, profissional. Porque ali eu comecei, de fato, eu entrei, né? Entrei no movimento de olhar para mim, de entender, e eu comecei, Rô, a crescer. Eu comecei a me achar cada vez mais e não parei mais, entende? Então, assim, a gente falando um valor, né, que é um valor que eu tenho na minha vida e que eu carrego é a coragem, isso fez eu me lembrar. É algo muito valorizado para mim, né? Então, a uhum. partir dali, eu comecei a minha vida, assim, ó, foi da água pro vinho naquele momento. E eu fui demitida, e a partir dali, às vezes a gente tem um medo, né? Eu não tive uma escolha, eu fui demitida. Eu não pude Uhum. escolher ficar, né? Então, a partir dali, a minha vida, e foi a melhor ou uma das melhores coisas, e meu marido tá aqui, ele sabe, ele tá na live aqui, das melhores coisas que aconteceram na minha vida, né? Até me emociono Aham. porque foi muito importante para mim. Foi Algo que a muito gente teme, teme, importante. teme, e é dali que vem a oportunidade de Até me crescimento, de emocionei. desenvolvimento É, pessoal, né? foi muito importante. E às vezes Sim. a gente vai tentando controlar isso, né? E justamente a gente deixa de experienciar, né? Porque o Uhum. experienciar também nos proporciona a capacidade de da gente se desenvolver e da gente criar habilidades e recursos para uma ação que é transformadora. Então eu senti essa ação na minha vida. Então é algo Uhum. que eu falo para algumas queridas, né, clientes minhas que estão aqui, já falei sobre. Então é muito, muito E esse importante. Tu falou em medo, você teve coragem, medo, não teve? tive medo. Óbvio. E tu Medo é sabe que nas normal. minhas, exato, e nas minhas consultas, Rô, eu digo assim, né? Teve uma vez, até que eu vou trazer assim, que tu falou do medo. Teve uma cliente, muito tempo atrás, ela pegou e disse assim pra mim: Ai, mas tu não é simpática assim, né? E ela ficou, e ela ultrapassou ali o meu limite de uma certa forma. Eu disse assim: Eu sou, né? Eu não sou Uhum. perfeita, mas eu sou carinhosa. E essa sou eu, e ela de fato não continuou na terapia. Ela disse: Não, mas é que eu não acredito em ti. Eu digo: Olha, tu tens o direito, só que eu não vou, né? Eu não vou deixar de ser quem eu sou porque tu não gostou. Tu tens a oportunidade de. Eu até indiquei mais três colegas para ela na época. Sim. Digo: Essa sou eu, né? Essa sou eu. Uhum. E tu tens assim, tu tens a decisão de ficar ou não, mas essa sou eu. Então a gente começa Sim. também. É tudo interligado, né, Rô? Ter uma É tudo. liberdade porque você confia em quem você é, você sabe quem você é, o seu senso de identidade está fortalecido, E né? Rô, tenho A medo. Lari falou ali, a Larissa que comentou, é uma pessoa, é uma colega minha capaz, até que essa era a nossa única opção. Ela é capixaba, também casou com um gaúcho. A gente se conheceu super assim no meio da rua. E sabe quando Uhum. dá uma liga? Igual a gente deu também, né? Eu Exato. falei, eu sou mineira, eu sou capixaba. Assim, exige coragem esse tipo de mudança também. Você mudar de Muito. estado, uma realidade completamente diferente para começar tudo do zero, né? Porque você se apaixonou por uma pessoa. Porque eu ouvi Exato. muito das minhas amigas, você tá louca? Como assim? Você pirou? É um desprendimento e é uma confiança em quem você é, da sua força pessoal, de que não é exatamente o lugar, mas eu. Eu faço a minha casa, onde eu estiver bem, né? E, e isso que você falou é muito. Eu, o medo, eu tive medo, acredito que você também teve, a gente vai ter, vai continuar tendo. Medo, claro que eu tenho. A Eu também diferença é tenho quando você medo. permite, claro que eu tenho, nossa mãe, de várias coisas. Também, Óbvio. Rô. Vamos juntas. Querida Lari. E aí eu falo, tá, mas esse medo A não pode Rê me também. paralisar. Esse medo não pode me paralisar. A diferença é quando o medo te paralisa. Eu olho pra dentro e falo, peraí, gata, o que você já enfrentou nessa vida? O que você já superou? Vamos lá. Né? O distanciamento da situação é um excelente exercício.
Se distancia. Olha como se quem está de fora. Tá, mas é isso aí que vai te paralisar? Você vai ter 90 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, peraí, eu não fiz por quê mesmo? Eu fiquei preocupada que o vizinho ia falar de mim. Hã? Aí você vê que é pequeno. Quando a gente se distancia, a gente vê que é muito pequeno. Então, eu vou com medo mesmo. Eu, não, eu uso esse medo como uma válvula, como um combustível. E eu tento olhar também para o pior cenário, tá? O pior que pode acontecer, o que que é? Catastrofizar. O que que é o pior? É isso? Eu vou sobreviver e vou aprender. Então, vamos embora. Né? E aí você vai indo de degrau em degrau, não precisa subir escadaria de uma vez. Vai indo aos pouquinhos, comendo pela beirada. Quando você perceber, você já fez um monte quando você olha para trás. Mas tudo parte desse nomezinho, autoconhecimento. E eu tive a felicidade de ter a coragem de pegar o livrinho da Golden Cross com 15 anos e começar a fazer terapia. E não parei mais. Bom, Eu fiquei com essa pessoa até os 30. Dos 15 aos 30. olha só, 15 anos. É uma 15 relação, né? anos. Pô, É. E eu me lembro de uma sessão muito impactante pra mim, que ela falou assim, tá, o que te incomoda? O que tanto te incomoda? O que tá pegando? Desse jeito, jogou na minha cara. E eu falei assim pra ela. Isso eu já tinha debatido o assunto 1000 vezes, né? Eu falei, mas por que eu não tenho mãe? Sabe? E aí ela falou, tô aqui, eu sou sua mãe, fala o que você tem que falar pra mim. E aí eu falei, xinguei, esmiucei, sacudi, ela me levando e ela me dando resposta como se fosse, sabe? Eu saí dali, menina, assim, ó. E eu me lembro que eu tinha crises de insônia nessa época. E eu tava durante uma crise. Aí naquela noite eu dormi. Porque eu sentiu acolhida enfrentei, né? Eu também. acho que eu enfrentei. Então é um enfrentamento que a gente tanto nega, que a gente tanto evita por medo, pode estar nele ali a solução. O destrave. Exato, Rui, tu sabe que acho que é até importante falar, né? Live, por exemplo. Eu tô falando com uma amiga hoje, né? Uma terapeuta também muito querida. Eu digo, eu não me sinto muito à vontade em live, né? Uhum. E tô aqui, não é uma coisa que, tipo, vídeo eu gosto de fazer, só que live não é o que eu fico totalmente confortável, mas, tipo, o que é valorizado pra mim? O valor é a coragem, então por que não? Eu preciso me Uhum. experienciar, e isso vai lá É. na minha autoeficácia. Não é, e eu acho importante a gente falar isso, né? Porque nós temos limitações também. E a todo momento, né, quando a gente se experiencia, a gente está lidando com a nossa palavrinha confiança, né? E confiança em mim mesma, entende? Isso. E é muito importante, não é uma coisa que eu faço assim totalmente da ansiedade, mas é claro que dá ansiedade. As pessoas Uhum. perguntam, mas psicólogo tem ansiedade? Mas é claro que tem. Cheguei aqui ansiosa, agora a minha ansiedade baixou. Mas é um processo natural, É. entende, E Rô? quando termina e você conseguiu, não é bom? É Maravilhoso! Quem é que não gosta? maravilhoso. É a nossa cereja do bolo, né, Rô? É, e outra coisa que eu penso Exato. também, é muito bom pra nós, essa troca é muito rica pra nós, mas eu também penso que é uma forma de eu influenciar e de eu incentivar pessoas a serem mais felizes e mais realizadas, porque isso funcionou pra mim, então eu quero dividir, eu quero multiplicar. Ontem à noite, era 10 da noite, eu fiquei vendo uma live maravilhosa com meu marido sobre maturidade. Incrível, depois eu vou te compartilhar, tá? Compartilha, eu São dois adoro, eu perfis que adoro. eu adoro, Pedro Augusto e o outro eu esqueci, que é de uma menina que eu esqueci o nome. Que eu comecei a seguir ela ontem durante a live. E aí eu falei, gente, gratidão a essas duas pessoas que 10 horas da noite estão aqui compartilhando conteúdo de muito valor. Claro que eu tô cansada, eu tô super cansada, trabalhei o dia inteiro, você também. Chego em casa, tenho filho pequeno. Aí eu falei, Rê, posso atrasar um pouquinho, porque eu não tenho cravado a Uhum, hora que a Maia dorme. Às vezes ela dorme 9 uhum. e 5, 9 e 10. Mas hoje ela dormiu 8h40 e deu tudo certo. E a gente chega aqui, vamos lá, vamos embora. Então a gente Bora. é uma pequena decisão diária, mas que faz muita diferença para nós, para quem está aqui com a gente. E que Exato. também parte desse processo de autoconhecimento, porque você se conhece o suficiente para saber que a sua ansiedade ia baixar e que ia dar tudo Exato. certo.
Exato, e é muito importante, assim, né, nas escolhas, né, Rô, o ápice, assim, da minha vida foi quando eu fui demitida, e foi, assim, ó, eu sempre me emociono, assim, quando eu falo, porque foi muito importante para mim, foi a Uhum. melhor coisa que me aconteceu, e a partir dali, muita chavezinha virou, né, Rô, e é muito importante, nos meus atendimentos, né, eu sempre digo e deixo claro, assim, a vulnerabilidade, porque a gente fica vulnerável e tudo bem. Entende? Não é isso, Uhum. porque aquilo que eu sei, o conteúdo que eu sei, as técnicas que eu sei, aquilo que eu estudo durante o meu dia a dia, nos cursos, que eu tô sempre me atualizando, né? Eu gosto e é importante. Eu não deixo de saber por isso, né? Por em Sim. alguns momentos estar vulnerável. E a gente vai fugindo tanto disso, mas tipo, isso faz parte, né? Faz parte Uhum. porque a gente acaba se desenvolvendo também quando a gente agrega, tá? Tudo bem, qual é o problema? Eu tenho confiança em mim, né? Eu tô me colocando numa situação. Como tu falou, nem todo mundo vai se identificar. Talvez alguém entre e diga assim, ai, mas não faz sentido. Tudo Tá tudo bem, não é toda certo. live que faça sentido, mas aqui tem um É. sentido para mim. Tem pessoas muito queridas aqui, né? Tem Uhum. 23 pessoas nos ouvindo, né? Rô, eu tô aqui com uma pessoa super querida que eu admiro, que é tu. Então, assim, ó, a gente vai começando a ver o que que é importante, o que que é valorizado para nós. Porque realmente as Isso. pessoas estão criticando, é o medo do julgamento, as pessoas estão criticando sempre, a todo momento, né? Mas aí a gente se segura naquilo que isso tem um valor para mim, isso tem um valor, Uhum. então se tem um valor, segue adiante. Mas sabendo que nessas escolhas e nessas decisões a gente vai perder. Mas muito provavelmente a gente vai perder aquilo que talvez está na nossa vida e não faça nem mais tanto sentido. E a Que gente não tá vai dentro dos nossos conseguir. valores. Exato. E é E que a isso gente porque precisa talvez deixar aí. exato, a gente vai se conectando com outras engrenagens, né? É um processo, obviamente, mas quando a gente se dá conta disso, as coisas ficam mais leves, porque tu acaba te comprando o teu ticket, tá tudo bem, né? Tu tá contigo, tu tá sendo compassiva. E a vulnerabilidade também, ela pede, né? A gente tem que ser compassiva, tá? Eu tô vulnerável, e isso implica no quê? Né? A pior coisa Uhum. é o controle, porque tem uma ideia do controle, de eu controlar, de eu saber o que que vai acontecer. E não, a gente não Não sabe o tem que que como. vai. Não, não tem como, mas é a gente fazer uma escolha baseada no que tem um valor, né? No que tem um valor para nós, no que faz sentido para nós. Porque a todo momento a gente tá aprendendo. E tem algo interessante também, assim, Rô, que quando a gente vai fazer uma escolha e decidir, muitas pessoas pensam assim, tá, eu não posso pensar sobre isso, eu não posso sentir isso, e a gente não pode deixar isso isolado do contexto, porque a gente é esse todo, né? E é um Uhum. grande erro a gente tentar separar isso. Não. Quando a gente vai decidir, quando a gente vai escolher, ou quando a gente vai para um processo, por exemplo, de mentoria ou de processo terapêutico, a gente vai ficar mais vulnerável, né? A gente vai encontrar ali momentos de vulnerabilidade, mas não significa que a gente não olhando para isso, esses momentos não vão aparecer em outros comportamentos. Então é muito as pessoas às vezes fazem um movimento totalmente o contrário, um movimento de inflexibilidade psicológica que vão levar elas totalmente para um caminho super ansiogênico e um caminho Uhum. totalmente fora do seu valor. Por isso que a gente encontra ainda pessoas que, tipo, olha, eu não sei o que que eu gosto, eu não sei o que faz sentido. E essas pessoas não têm culpa, elas não têm culpa, né? Mas assim, é Uhum. tipo, eu não sei, a vida foi indo, né? As pessoas foram se conectando com pessoas, foram se descolando de si mesmas, né, para entrar em outros papéis. E é um grande problema, porque a nossa vida está acontecendo agora, não é no amanhã, né? A gente volta no ontem para ressignificar, né, para trazer o que ficou para lá. Mas é agora, é esse momento que a gente está vivendo. E a gente vai sempre tendo amanhã, porque amanhã vai estar desse jeito. Somente se eu me colocar Uhum. agora e fazendo o que faz sentido para mim. Então, não tem como a gente tentar, tá? Eu quero fazer uma escolha, eu quero decidir, mas tá, eu quero tirar isso, eu quero tirar isso e aquele outro. Gente, então, tu tá tentando controlar, tu tá tentando ficar naquele confortável e não é ali.
que aparece, mas eu Sim, entendo que é confuso. Então, por isso que o autoconhecimento, até dentro de uma mentoria, Rô, como tu falou, e isso vai aparecer muito. Isso vai sim, chocar, né? Vai vai chocar, chocar. vai É. chocar. E aquilo, toda escolha remete a uma abdicação. Eu estou escolhendo Exato. isso, eu estou abdicando disso. Mas se eu me conheço, se eu sei os meus valores, eu vou abdicar tranquilamente porque aquilo não me compete mais. E quando eu estou ciente também da minha identidade, eu tenho consciência que não é todo mundo que vai se conectar comigo. Tem um tipo de cliente que não vai se conectar comigo. E tá tudo bem. Porque a gente se conhece, a gente sabe o nosso lugar no mundo. Eu faço muito essa analogia assim de um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça todo montado torto. As peças estão encaixadas, mas sabe quando você força para ficar, mas não é o lugar dela? Mas você tá tão acostumado a viver assim que você vai indo. No momento que você Vai, né? para entrar numa terapia ou se promover o autoconhecimento de outra maneira, como você decidir melhor para si, você tem que tirar isso. É uma ruptura. É um processo traumático, gera essa vulnerabilidade. Mas eu acho tão bonito porque é ali que você se olha, você se abraça, você se acolhe, você se vê e você refaz esse quebra-cabeça com as peças no lugar onde elas devem estar realmente. É um processo contínuo, né? Não tem um momento que eu falo, nossa, meu quebra-cabeça arrasou, tá maravilhoso, tá pronto. Eu tô sempre encaixando, né? Tô sempre tentando vê-lo mais completo. Mas eu comecei a ver beleza nisso. Parei de imputar sofrimento a todas as vezes que eu tô vulnerável, porque eu vou ficar. Eu choro ali no banho, choro, choro. Aí depois eu. Tá, vamos lá. Vamos lá, agora vamos, né? Tô renovada. E eu falo muito disso, eu escolhi esse tema, eu te convidei, porque eu acho fundamental para todo ser humano, não importa a carreira, não importa a profissão. Eu acho que quando eu faço essa mentoria de branding pessoal, porque o branding pessoal, como é que eu vou fazer uma gestão da minha imagem? Se eu não sei o que eu quero, quem sou, para onde vou, por que que eu ajo dessa forma, por que que exatamente eu não consigo a promoção tão almejada? Será que é uma questão puramente técnica, externa, né? Então, normalmente o buraco é mais embaixo. Ju, um beijo. A Ju tá aí também. Ai, querida. Muita gente Querida. querida. Mas é coragem, né? O que a vida quer da gente é coragem. É bem isso. Exato. E a gente tem tudo que a gente precisa para ter essa coragem. A gente nasceu prontos. Só que aí as crenças limitantes, história de vida, o medo da rejeição, necessidade de aceitação, isso vai minando. Isso vai minando. Uma crítica aqui, outra crítica colar, sabe? É. Vai minando. O que uma vez você escutou da professora quando você tinha 6 anos. Aí fica, né, Rô? Aí fica. Fica, fica. E impacta na escolha de um casamento lá na frente. Impacta, nos afasta tanto, sabe, Rô? Que a gente pensando assim, não teria como eu não falar, né, da criança, porque eu trabalho com a terapia de esquema, né, e eu sou apaixonada. E tu sabe que a Uhum. gente pensando numa criança, né, a criança, ela nasce espontânea, ela nasce para se experienciar. E falando de emoções também, a gente vai aprendendo as emoções, como é que a gente deve lidar com ela. Eu vou trazer um exemplo aqui bem simples. Uma criança na hora de dormir que diz assim: Olha, eu tenho medo. Eu tenho Uhum. medo do bicho embaixo da cama, né? E uma mãe Uhum. até achando que está encorajando pode dizer assim: Ai, não tem que ter medo, né? Não Uhum. precisa ter medo. A gente não só está invalidando essa criança, como ela certamente ela vai pensar o seguinte: eu tenho que abater esse sentimento. Eu consigo enfrentar quando não tem medo nenhum. Então, o que que essa Uhum. criança ela já está entendendo? Como é que lá na vida adulta eu vou conseguir se isso for constante? Né? Quando vem o medo, quando vem a ansiedade, eu preciso abater essa ansiedade e ó, pedras para que te quero, eu não tenho como. Então a gente precisa falar dessa infância porque a gente aprende também. A gente Uhum. aprende, né? Ai, não pode. Eu tenho pais fortes também. Eu tenho pais que nunca choraram. Não, desculpa, mas não são pais fortes, né? A É, gente começa a se tornar forte justamente quando a gente começa a se acolher e a gente começa a sim. entender muitas coisas, É. né? E a gente começa Ju, a falar, querida, vou dar um beijo. ah, a Termina aí, gente só mandar um começa, beijo pra Ju, claro, querida.
Um beijo. né? Fala, termina seu E a gente raciocínio. começa, capaz, a gente começa a falar das nossas vulnerabilidades e a gente começa a ver assim, tipo, o que isso tá normal pra mim, né? E quando a gente Uhum, começa a falar, já vem essa aceitação, porque, tipo, essa sou eu sou humana, eu sou real. E quando a gente uhum. começa a esconder muito que a gente vê que realmente ali, né, tem uma camada de proteção. E falando então, nessa infância, a gente tem vários exemplos, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma escolha, ai, não posso sentir nada. E não tem como, é óbvio que tu vai sentir. Para uma ação transformadora, tu vai sentir, né? E Uhum. depois dessa escolha, tu vai aprender. E a partir dessa aprendizagem, não tem como a gente aprender sem a gente se experienciar, né? A gente vê lá na alfabetização, né? Então, a gente vai aprender. E a gente vai aprender também, bom, eu quero ir por esse caminho, eu aprendi nesse caminho. Por que que eu sei o que que não é importante para mim? Por que que eu sei, né, o que não faz sentido para mim? Porque eu experienciei, É. né? Eu A criança é experienciei. bem isso, né? Até aprender a andar, quantas vezes ela cai? E ela não tá nem aí. A gente tem vergonha de cair até aprender. Quem falou Exato, que a gente não vai cair? Quem falou que a gente não tem exato, que cair? exato. Por que tanta cobrança, tanto peso, né? E essa questão da criança que você falou, para mim foi fundamental. Porque eu aprendi a me rejeitar a criança Roberta, porque eu já me achava inferior pela ausência materna. Então eu era a primeira a me achar. Porque se eu acho, quem não vai achar? Se eu estou dizendo que sou, quem vai dizer o contrário, né? Então, se eu chego Exato, no ambiente já comunicando, olha, não confia em mim, quem que vai confiar, né? Então, eu era a exato. primeira a me rejeitar. Eu olhava no espelho, eu não gostava da minha aparência física, porque eu acabei criando, fui criada pelo meu pai, que é engenheiro, então ele tinha muito pouca noção de lacinho, essas coisas, né? Mimosinhas. Eu andava com um menino. Então eu não gostava do que eu via, por isso que eu tô muito vaidosa hoje. Muito. Porque eu rebato aquela imagem, né? De um menininho, eu Que tinha o cabelo muito fica. curto para não ter piolho, sempre com roupas de menino e sem brinco. E hoje eu faço o extremo oposto, mas eu tenho consciência disso. E aí, no processo lá da terapia, né? Do acolhimento dessa criança, de voltar lá e acolher essa menina. E aí eu Resgatar. eu quis fazer esse processo porque eu falei, não, quando eu for mãe, eu quero não repercutir, não colocar no colo da minha filha esse drama, esse peso, porque a gente faz sem perceber, inconscientemente. Claro que minha filha não sai de casa sem um laço, tá? No De cabelo. lacinho. Sempre. Ai, Bem ai, vai ver que no fim faceira. dela vai falar, mãe, não para de me pôr laço. E eu tô lá no laço. E aí, eu, olha o sonho que eu tive, Rê. Eu sonhei, eu já tava com a Maia tinha uns 2 anos e meio. Eu sonhei que eu tava brincando com ela de uma brincadeira que ela adora, que é se esconder atrás da cortina. Ela se esconde atrás da cortina e eu abro a cortina e falo, achou, achou, achou. Eu sonhei que eu tava brincando disso com ela e na hora que eu tirei a cortina, não era ela. Era eu criança. Olha só. E aí eu me abracei no sonho. E eu fiquei feliz de ter tido essa atitude. De Porque compaixão, né? eu realmente consegui acolher, né? Porque foi um processo. Foi um processo. Eu me rejeitava muito, né? Eu adulta me rejeitava naquela fase, assim, sabe? É confuso. Vai Mas é olhar. bem isso que você falou. É o primeiro passo pra gente fluir, abrir caminho, liberar, aceitar. Exato, exato, Rô. Mas olha a E dose de autoconhecimento que você tem que ter, né? exato, a gente tem que estar sempre puxando assim um adulto saudável que a gente tem dentro de nós, né? É um processo Uhum, contínuo, exatamente, né? Porque a gente tem uma vida, né? Eu 38 anos, então tu imagina tudo que a gente vive, né? Dentro desses 38 anos, né? É muita coisa, é uma carga, é muitas experiências, né, Rô? uhum, Então a gente está trazendo tudo isso. Quando a gente consegue um olhar mais compassivo, a gente não se coloca naquela posição de crítica interna.
porque é um ruído, assim, que a gente escuta. Ah, mas não é bom o suficiente, mas não deveria ser assim. Olha o que Uhum. que o outro vai pensar. E quem é que vai gostar de ti assim? Então, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente rebate essa voz, né? A gente vai trabalhar primeiro para rebater essa voz. Porque dentro dessas experiências que a gente teve, né, muitas pessoas têm essa crítica interna e acabam, tipo, eu tô vivenciando dentro do meu corpo, mas eu tô totalmente contra mim. Eu tô totalmente trabalhando o inverso e achando que desta forma eu ainda estou me Uhum. impulsionando. Eu não estou me impulsionando, eu estou me enterrando. É. Porque não é uma crítica construtiva. O que que é uma crítica construtiva? Olha, né? Dessa vez eu vou fazer dessa forma, vou implementar isso, vou Eu vou começar a me mudar a cuidar mais, estratégia para conseguir outro resultado melhor. vou tentar essa outra estratégia, exatamente, mas Uhum. tudo conectada comigo mesma, sendo minha própria amiga. E no momento da crítica interna, o que que eu tenho? Eu vou me enterrando cada vez mais. Eu vou me enterrando, e as emoções desagradáveis, elas ficam muito intensas. E geralmente as pessoas que passam por isso e não estão nesse processo de autoconhecimento, ou nunca tiveram uma oportunidade, elas não conseguem observar, não conseguem se dar conta. Então fica cada Uhum. vez mais distanciado, né, daquilo que precisa. Então é muito complicado e perigoso também, né, Rô? Sim. Perigoso também. Porque chega depois num ponto que tu pode, inclusive, desenvolver, né? Desenvolver ali patologias e a visão de si vai ficando cada vez mais negativa. E a pessoa vai tentando se Somatizar, né? exato, se cobrar, se cobrar, se cobrar, se cobrar e não consegue alcançar porque a mente também já está tão esgotada porque as ideias começam a se embaralhar. Então, assim, eu quero Uhum. fazer isso, eu não consigo fazer, eu quero fazer aquilo, eu não consigo fazer. Então, a ansiedade toma conta. E vem uma desregulação, né, emocional junto, então é bem complicado. Então, esse Sim. autoconhecimento, sim, ele é importante, né? Ele é importante. É algo Ah, que vamos vai ser um. encaminhar para o fim dessa live. Ai, Ai, eu querida. adorei, eu te agradeço infinitamente, tá? Ai, Eu acho esse querida. assunto muito, muito, muito importante. Eu quero sempre trazer ele aqui para o meu perfil. Eu bato Ai, muito nessa tecla, porque não é só questão de branding pessoal, não é só questão de você se aceitar e se olhar com amor, é porque impacta realmente em tudo que a gente constrói ou deixa de exato, construir. É essa exato. frase que você falou, você acha que você está se impulsionando ao se privar, ao se proteger, você está se enterrando. Isso é muito forte e é muito verdadeiro. A gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que tentar, a gente tem que errar, cair, levantar e se reconstruir mais fortes. Então, eu faço o convite para as pessoas que estão aqui, que façam esse movimento, que se for difícil sozinha, busquem ajuda profissional, né? A Renata tá aí maravilhosa. Ai, obrigada, E, Rô, querida. sabe, então, eu todas as vezes assim que eu tenho oportunidade, eu incentivo que as pessoas busquem esse processo, que é tão lindo quanto transformador, É, né? lindo. Ai, Rô, assim, ó, primeiro, né, eu queria mandar um beijo aqui especial, né, para tantas pessoas queridas, né? Eu nem vou Uhum. citar o nome, que de repente eu passo algum nome, mas pessoas muito queridas que estão aqui, um super beijo, obrigada pela participação de vocês, viu? E Rô, e realmente, assim, agradecer o convite. É um assunto que, obviamente, eu amo falar, né? E sempre que tu precisar, estarei à disposição. Foi uma honra compartilhar contigo. Tu é uma pessoa Pra mim muito também. querida, uma profissional excelente, viu? Adorei fazer parte da tua mentoria, me ajudou muito. Vou levar para minha Querida. vida, né? E um beijo para as meninas do grupo. Eu sei que tem algumas aqui também. E maravilhoso, Rô, né? Ah, que bom. E Também eu estou sempre à disposição, tá, Rê? O que você precisar, então tá, foi um tá? prazerzão, tá, Rô? Um beijo pro Um pessoal. beijo pra vocês, gente. Uma ótima noite, Beijo. uma semana abençoada pra nós. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.